Prepare-se, porque o Discovery na escola está pronto para levá-lo longe em conceitos em pré-cálculo. Limites, infinito e probabilidade. Primeiro, vamos ver o que afeta o resultado de um evento em probabilidade conjunta, entendendo as probabilidades. Depois, vamos testar a sorte em um jogo e ver um exemplo original de probabilidade condicional, o problema de Monty Hall. Em seguida, vamos viajar até as fronteiras do universo em limites e infinito, a expansão sem fim. Então, vamos estudar os enigmas matemáticos dos filósofos gregos em Séries Infinitas, o paradoxo de Zenão sobre o movimento. Para terminar, vamos ver como as civilizações indianas aplicaram práticas da matemática e da ciência na religião em Matemática e Visão do Mundo na Índia Antiga. Prepare-se para ir além dos limites. A seguir. Fique atento às atividades propostas. Ao assistir a primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Qual é a diferença entre probabilidade condicional e probabilidade conjunta? Como os limites são usados na discussão matemática de infinito? As probabilidades estão em toda parte. Das previsões de chuva para o dia até a chance de um corredor olímpico ganhar a medalha de ouro. Quando dois ou mais fatores afetam um único resultado, temos a chamada probabilidade conjunta. Nós nos deparamos com probabilidades todos os dias. Qual é a chance de chover no fim de semana? O atleta de nosso país vai chegar em primeiro lugar em um evento esportivo? Probabilidade conjunta é a possibilidade de dois ou mais eventos ocorrerem juntos. Para calcular este tipo de probabilidade, consideramos como os eventos estão relacionados e se eles são dependentes ou independentes. Primeiro, vamos dar uma olhada em eventos independentes. Isso acontece quando o resultado de um evento não afeta o resultado do outro. Por exemplo, tirar cara em um primeiro cara ou coroa não afeta a probabilidade de sair cara ou coroa em uma segunda vez. Se dois eventos estão independentes, pode-se usar esta fórmula para encontrar a probabilidade de ambos juntos. A probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Qual é a probabilidade de lançar uma moeda duas vezes e obter duas caras em sequência? A probabilidade de obter cara no primeiro lançamento é de 50%. A chance de o resultado se repetir no segundo lançamento também é de 50%. 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. Então, a probabilidade de obter cara nos dois lançamentos é de 25%. Imagine que em uma pesquisa realizada com 300 alunos de uma escola, 45 digam que gostam de natação. A pesquisa também diz que 90 alunos gostam de tênis. Gostar de nadar não interfere no fato de o estudante gostar ou não de jogar tênis. Então, estes dois eventos são independentes. Qual é a probabilidade de que um aluno escolhido aleatoriamente nesta escola goste de natação e de tênis? Entre 300 alunos, 45 gostam de natação. Isso pode ser escrito na forma decimal como 0,15. Entre 300 alunos, 90 gostam de tênis, o que é igual a 0,3. Multiplicando-se estes dois valores, temos 0,045. Então, a probabilidade de escolher um aluno que goste tanto de natação quanto de tênis é de 4,5%. Eventos dependentes ocorrem quando o resultado de um evento afeta o resultado de outro. Por exemplo, quando se tira um rei de um baralho e ele não é devolvido ao maço, isso afeta a probabilidade de se tirar um rei novamente. Se dois eventos são dependentes, pode-se usar esta fórmula para descobrir a probabilidade de que ambos aconteçam. A probabilidade de ocorrência de A e de B é igual à probabilidade de A
vezes a probabilidade de B dado A, ou seja, a probabilidade de que B aconteça quando A acontece. Vamos supor que entre 8 atletas que disputam uma prova de 100 metros rasos, 2 sejam dos Estados Unidos. Se cada atleta tem a mesma chance de vencer, qual é a probabilidade de que os corredores americanos cheguem nos 2 primeiros lugares? Um americano que venha a terminar a corrida em primeiro lugar vai afetar a probabilidade de que outro americano termine em segundo. Então, estes eventos são dependentes. A representa um americano chegando em primeiro lugar e B, outro americano chegando em segundo. A probabilidade de A é 2 sobre 8 porque há 2 americanos na disputa e qualquer um deles pode chegar em primeiro em um total de 8 atletas. E para B dado A, temos 1 sobre 7. 1 é o número de americanos restantes caso o outro americano chegue em primeiro lugar e 7 é o número total de atletas restantes depois que um atleta cruza a linha de chegada. Então, a probabilidade de que 2 americanos terminem nos 2 primeiros lugares é de 1 sobre 28, ou aproximadamente 3,6%. Um diagrama de árvore pode mostrar todos os resultados possíveis de um evento. É uma boa maneira de calcular a probabilidade de ocorrências de vários eventos. Este time de hóquei está competindo em um torneio. O time A joga 3 vezes contra o time B. Os 2 times têm chances iguais de vencer cada jogo. Vamos desenhar um diagrama de árvore para calcular a probabilidade do time A vencer os 3 jogos. Este diagrama mostra os possíveis resultados para cada jogo em cada rodada. Tanto o time A quanto o time B podem vencer o primeiro jogo. Tanto o time A quanto o time B podem vencer também o segundo jogo. Na terceira rodada existe todo um conjunto de resultados em que cada um é uma permutação. A primeira permutação de AAA, o que significa que o time A ganhou os 3 jogos. Como a última fileira mostra um total de 8 permutações, o time A tem uma chance em 8 de ganhar os 3 jogos, ou 12,5%. Mas a probabilidade sozinha não garante a vitória. Trabalho duro, habilidade, determinação e motivação podem dar uma ideia mais clara de quem ganhará o ouro. Se a probabilidade de um evento depende da ocorrência de outro evento, ela é chamada condicional. Este famoso problema é um exemplo de um caso especial de probabilidade condicional. A probabilidade condicional influencia nossas vidas de várias formas. Por exemplo, um meteorologista pode prever que chuvas em um dia vão afetar a possibilidade de tempestades no dia seguinte. A probabilidade condicional é a probabilidade de um evento acontecer se outro evento já ocorreu ou vai ocorrer. Portanto, a probabilidade do segundo evento acontecer depende da probabilidade do primeiro evento. Vamos supor que em uma cidade, 88% das casas tenham uma televisão e 51% tenham uma televisão e um videocassete. Qual é a probabilidade de que uma casa tenha um videocassete se ela já tiver uma televisão? A probabilidade condicional pode ser facilmente resolvida com o uso desta fórmula. Se A e B são eventos, a probabilidade de B dado A é igual à probabilidade de A e B sobre a probabilidade de A. Neste caso, A é o evento que diz que a casa tem uma televisão e B é o evento que diz que a casa tem um videocassete. A e B é o evento que diz que a casa tem uma televisão e um videocassete. Portanto, a probabilidade de A e B é 51% ou 0,51 e a probabilidade de A é 88% ou 0,88. Então, a probabilidade de B dado A é de aproximadamente 58%. O problema de Monty Hall é um famoso paradoxo que usa a probabilidade condicional de uma forma original. Ele é baseado em um programa de TV da década de 1960 chamado Let's Make a Deal, ou Vamos Negociar. Os participantes ficavam diante de 3 portas. Atrás de uma delas havia um grande prêmio, um carro, e atrás das outras 2, um bode. O apresentador pedia que o participante escolhesse uma das 3 portas.
Em seguida, ele abria uma das portas que não havia sido escolhida, mostrando um bode. O apresentador sempre abria uma porta que escondia um bode, já que ele sabia o que havia atrás de cada porta. O participante, então, precisava dizer se gostaria de ficar com a porta que já havia escolhido ou se gostaria de escolher a outra porta não aberta. Mudar de porta poderia aumentar a chance de ganhar? A resposta a esta questão não é intuitiva. Pode parecer que mudar de porta não afeta a probabilidade de ganhar. Sabemos que quando o participante fazia a primeira escolha, a chance de acertar era de 1 em 3, ou 1/3. Podemos presumir que, depois que o apresentador abrisse a porta com o bode, a pessoa passaria a ter uma chance em 2 de acertar, independentemente de sua decisão. Mas a probabilidade condicional diz que se a pessoa mudasse de ideia, sua chance de ganhar o carro passaria a ser de 2 em 3. Vamos ver como isso funciona. Vamos supor que o participante tenha escolhido a porta número 3 e não queira mudar de ideia. 3 coisas seriam igualmente possíveis. Se o carro estivesse na porta número 1, o apresentador abriria a porta número 2 e mostraria um bode. Se o participante mantivesse a escolha, ele perderia. Em uma segunda possibilidade, o carro estaria atrás da porta número 2 e o apresentador abriria a porta número 1, mostrando um bode. Novamente, mantendo a escolha original, o participante perderia. Apenas no terceiro caso, estando o carro atrás da porta número 3, o participante ganharia o carro se mantivesse a escolha original, e sua probabilidade de ganhar seria 1 em 3. Agora, vamos considerar o que aconteceria se o participante mudasse de ideia em relação à escolha da porta número 3. Se o carro estivesse atrás da porta número 1, o apresentador abriria a porta número 2 e mostraria o bode. Se a pessoa mudasse para a porta número 1, ganharia o carro. Se o carro estivesse atrás da porta número 2 e o apresentador abrisse a porta número 1, o participante também ganharia por ter mudado de ideia. O participante só perderia no terceiro caso. Se o carro estivesse atrás da porta número 3 e o participante mudasse sua escolha, acabaria abrindo a porta com o bode. Então, se o participante insistisse na ideia original, ele só teria uma chance em 3 de ganhar. Se mudasse de porta, teria 2 chances em 3 de faturar o carro. Matematicamente, o problema de Monty Hall usa a probabilidade condicional em uma fórmula especial. Se as portas são numeradas 1, 2 e 3, então C1, C2 e C3 são os eventos que consideram que o carro está atrás de cada uma das respectivas portas, e H1, H2 e H3 são os eventos de abertura de cada uma das respectivas portas. Se o participante escolhesse a porta número 1, a probabilidade de ganhar o carro ao mudar de porta seria a probabilidade de C2 vezes a probabilidade condicional de H3 dado C2, mais a probabilidade de C3 vezes a probabilidade condicional de H2 dado C3. Em outras palavras, é a probabilidade de o carro estar na porta número 2, que é 1 sobre 3, vezes a probabilidade de o apresentador abrir a porta número 3, dado que o carro está na porta número 2, que é igual a 1, porque o apresentador sempre abre a porta que não tem o carro. Isso é somado à probabilidade de o carro estar na porta número 3, o que também é 1 sobre 3 vezes a probabilidade de o apresentador abrir a porta número 2, dado que o carro está na porta número 3, que é igual a 1 novamente. Assim, a probabilidade de ganhar o carro mudando de ideia é de 2 em 3. Pense neste problema novamente, mas desta vez em uma escala maior. Imagine 100 portas com um carro em apenas uma delas. Você escolhe a porta. A sua chance de acertar é de 1 em 100. Agora, o apresentador abre 98 das 99 portas restantes, todas com um bode. Agora, você pode manter sua escolha original ou pode mudar para a única porta que permaneceu fechada. Se você mantiver a primeira escolha, continua com uma chance em 100 de estar certo.
Mas se você mudar de ideia, a probabilidade de acertar é de 99 em 100. O problema de Monty Hall é um exemplo de probabilidade condicional que prova que pensamento matemático e lógica algumas vezes são mais precisos do que intuição. Ao longo dos séculos, a ideia de espaço e quantidade ilimitados intrigou e ainda intriga grandes mentes como as de cientistas, filósofos e matemáticos, que exploraram o conceito de infinito. Ainda estamos explorando o nosso universo, tentando saber até onde ele se estende e se ele tem um fim. A escritora francesa Simone de Beauvoir disse certa vez: "Sou incapaz de aceitar o infinito, porém não aceito a finitude." A noção de infinito vem intrigando os matemáticos por milhares de anos. O infinito remete ao conceito de extensão ilimitada de tempo, espaço ou quantidade. Este é o símbolo do infinito. Ele não tem começo e nem fim. Uma questão que permanece sem resposta é se o infinito realmente existe em nosso universo físico. Existe um número infinito de estrelas? O tamanho do universo é infinito? O espaço não tem fim? O conceito de infinito é diferente do conceito de ter limites. Por exemplo, a superfície da Terra é finita, embora não tenha limites. Uma teoria defende que um princípio semelhante pode ser aplicado ao universo. Se voarmos em um ônibus espacial sempre em frente por uma distância suficiente, vamos acabar chegando ao ponto de partida. Em matemática, o conceito de limite é usado para descrever o comportamento de uma função quando a variável ou se aproxima de algum número ou aumenta ou diminui sem limites. Este é um exemplo geométrico de limite. Veja a área de um polígono regular inscrito em um círculo. O que acontece quando aumentamos o número de lados do polígono? O polígono vai ficando quase do mesmo tamanho do círculo. Se nos referirmos ao polígono regular como um n-gono, em que n é o número de lados, podemos estabelecer algumas afirmações matemáticas. À medida que n aumenta, os n-gonos resultantes se aproximam de círculos. Conforme n se aproxima do infinito, os n-gonos resultantes se aproximam da forma circular. Considerando outra sequência em que o enésimo termo é dado por n sobre n mais 1, temos n igual a 1 como o primeiro termo da sequência. Temos n igual a 2 para o segundo termo da sequência e assim por diante. Vemos que os termos desta sequência vão se aproximando de 1. No entanto, nenhum termo chegará a 1. Então dizemos que estes termos se aproximam cada vez mais de 1, que é o limite da sequência. À medida que n aumenta, n sobre n mais 1 se aproxima de 1. Agora veja a sequência onde o enésimo termo é dado por 1 sobre n. A sequência fica assim. Conforme n aumenta, estes termos se aproximam de 0. Veja um exemplo em termos gráficos. Podemos construir o gráfico f de x igual a 1 sobre x. O eixo x é uma assíntota horizontal. Vemos que, à medida que x aumenta, o gráfico se aproxima do eixo x. Então, conforme x se aproxima do infinito, f de x se aproxima de 0. Isso é chamado de limite no infinito ou tendência infinita. Limites podem nos ajudar a entender o conceito de infinito, mas a ideia do universo como uma massa infinita ainda intriga os cientistas. O paradoxo de Zenão sobre o movimento lida com o infinito e o contínuo. Dizem que ele escreveu 40 paradoxos diferentes, alguns dos quais tiveram profundo impacto no desenvolvimento da matemática. Um paradoxo é uma afirmação aparentemente contraditória, que, no entanto, pode ser verdadeira. Alguns dos paradoxos mais conhecidos da matemática foram criados por Zenão de Eleia, um filósofo grego que nasceu por volta de 480 a.C. Zenão foi um seguidor de Parmênides, um filósofo que acreditava que a realidade era um todo imutável e absoluto, e que as ideias, como movimento e pluralidade, eram apenas ilusões.
Zenão desenvolveu vários paradoxos para defender esta ideia. O paradoxo de Zenão sobre o movimento incluiu Aquiles e a tartaruga, o paradoxo da dicotomia e o paradoxo da flecha. O paradoxo de Aquiles e a tartaruga descreve uma corrida. Como corredor mais forte, Aquiles confia na sua vitória. Então, ele dá uma vantagem à tartaruga, deixando-a sair na frente. Mas a tartaruga diz que não há como Aquiles vencer a corrida. Seu argumento é o seguinte: antes que Aquiles possa ultrapassar a tartaruga, ele precisa correr até o ponto A, onde a tartaruga começou, mas a tartaruga já andou até o ponto B. Então, Aquiles precisa correr até o ponto B, mas a tartaruga já está no ponto C. Aquiles está numa situação em que chega cada vez mais perto da tartaruga, mas nunca a alcança. Zenão dividiu a jornada de Aquiles em um número infinito de trechos. O paradoxo da dicotomia ilustra um conceito similar. Ele se refere ao movimento de objetos. Neste caso, um carro serve como exemplo. O paradoxo diz que antes que um objeto em movimento possa percorrer uma dada distância, ele deve percorrer metade da distância. Para percorrer metade daquela distância, ele primeiro precisa percorrer metade da metade, ou um quarto. E antes de percorrer aquele um quarto, ele precisa percorrer metade de um quarto, ou um oitavo. E assim por diante, infinitamente. O processo de dividir pela metade nunca termina. Por isso, sempre há uma distância que precisa ser dividida em dois, e não importa que ela seja pequena. Então, parece que a distância original nunca pode ser percorrida, e o movimento é impossível. Finalmente, no paradoxo da flecha, imaginamos uma flecha em pleno voo. A cada momento, a flecha está em um ponto específico e está em repouso. Se está em repouso em cada instante do voo, então está em repouso durante o voo inteiro e o movimento é impossível. Obviamente, sabemos que o movimento é possível porque vemos objetos se movendo o tempo todo. Então, o que está errado com o paradoxo de Zenão? O paradoxo da flecha é o mais simples de resolver. Podemos admitir que a flecha não se mova em um dado instante, mas, logicamente, não podemos afirmar que ela não se move em todo o trajeto. Em física, o conceito de movimento é definido como uma mudança na posição de um corpo em relação ao tempo. O fato de a flecha não se mover em um dado instante é irrelevante. O movimento requer tempo. Então, só não haverá movimento em alguns instantes. Nos outros dois paradoxos, Aquiles e a tartaruga e o paradoxo da dicotomia, Zenão admite que o espaço é infinitamente divisível. Então, como um objeto em movimento precisa alcançar um número infinito de pontos, ele nunca atinge seu objetivo. Mas sabemos que é possível se deslocar de um ponto a outro. Vamos supor que antes de pedalar 1 quilômetro, é preciso pedalar meio quilômetro. E antes de pedalar a metade restante, precisamos cobrir a metade da metade, que é 1/4 de quilômetro. Depois, 1/8, 1/16 de quilômetro e assim por diante. Viajando por todos os números infinitos em que as pequenas distâncias são a metade da distância precedente, pedalamos 1 quilômetro. Pode parecer que, adicionando um número infinito de distâncias positivas, poderíamos ter na soma uma distância infinita, mas não é assim. Esta é uma série geométrica infinita, cuja soma pode ser expressa como a somatória de n igual a 1 ao infinito de meio elevado à enésima potência. Podemos provar que esta série infinita é igual a 1 olhando para a série geométrica finita. A expressão para a soma da série finita é dada por Sn igual a mais AR ao quadrado mais AR ao cubo e assim por diante, até AR elevado a n menos 1. A é o primeiro termo da série e R é a razão comum entre os termos. Primeiro, multiplica-se os dois lados da equação por R. Depois, subtrai-se a segunda equação da primeira.
O lado esquerdo da equação se torna Sn menos R vezes Sn, o que é o mesmo que Sn vezes 1 menos R. Do lado direito da equação permanecem o A e o AR elevado à milésima potência, enquanto os outros termos caem. Se fatorarmos o A e dividirmos os dois lados por 1 menos R, o resultado será a soma de uma série geométrica finita, que é A vezes 1 menos R elevado a N dividido por 1 menos R. Agora, vejamos como podemos usar esta soma para descobrir a soma de uma série geométrica infinita. Sn representa a soma de um número finito de termos, mas se tivermos um n infinitamente grande, então Sn passa a representar a soma de um número infinito de termos. À medida que n se aproxima do infinito, somente quando o valor absoluto de r é menor que 1 é que r elevado a n se aproxima de zero. Então, conforme n se aproxima do infinito, Sn se aproxima de A dividido por 1 menos R. Portanto, a soma da série geométrica infinita com o valor absoluto de R menos que 1 é A dividido por 1 menos R. Na nossa série original, R é meio e, portanto, é menos que 1. Uma vez que o primeiro termo da série A também é meio, a soma da série infinita é meio dividido por 1 menos meio. Portanto, a soma da série infinita meio elevado à enésima potência é igual a 1. E, ao contrário do que diz o paradoxo de Zenão, Aquiles ganharia a corrida afinal. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Qual é a diferença entre probabilidade condicional e probabilidade conjunta? Como os limites são usados na discussão matemática de infinito? Tente isso. Conte o número de alunos em uma classe. Qual é a probabilidade de que 2 alunos façam aniversário no mesmo dia? Se você quiser saber mais sobre este assunto, consulte os sites indicados. Ao assistir a segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como as antigas civilizações da Índia usaram a matemática para ajudar a explorar sua religião? Quais práticas matemáticas da Índia antiga são usadas até hoje? Na Idade Média, enquanto a Europa estava em declínio, matemáticos da Índia e do mundo árabe começaram a cultivar seu conhecimento, estabelecendo as bases de práticas matemáticas usadas até hoje. As antigas civilizações do Vale do Rio Indo e do subcontinente indiano influenciaram profundamente o mundo moderno. Estudiosos das cidades de Harappa e Mohenjo-Daro, estabelecidos nestes locais há cerca de 5.000 anos, foram os responsáveis por muitos avanços em artes, ciências e matemática. O sistema numérico que usamos até hoje teve sua origem nesta região, bem como os conceitos de zero e infinito. Por muitos anos, creditou-se as bases da matemática moderna aos antigos gregos e egípcios, bem como aos povos árabes e mouros da Idade Média. A geometria dos gregos e o desenvolvimento da álgebra, da trigonometria e do sistema decimal pelos árabes têm sido considerados as raízes da matemática moderna, mas existem evidências de que os conceitos de sistema decimal, notação posicional e zero tiveram sua origem na Índia. As antigas civilizações do Vale do Rio Indo foram altamente proficientes em matemática e a criação de um sistema numérico decimal como notação profissional levou ao desenvolvimento de conceitos mais complexos em álgebra, geometria, trigonometria e em teoria dos números.
A mais antiga evidência desta proficiência matemática foi descoberta na primeira metade do século XX, nas ruínas dos antigos centros urbanos de Harappa e Mohenjo-Daro, que se encontram em sua maior parte no atual Paquistão. Datando de aproximadamente 2500 a.C., a civilização agrária de Harappa desenvolveu uma tecnologia para queimar tijolos de argila usados pelos agricultores para construir paredes que controlavam as inundações anuais do rio. Da perspectiva matemática, a contribuição mais significativa da cultura de Harappa foi o desenvolvimento de um sistema uniforme de pesos e medidas. Estes pesos cúbicos graduados, cada um 10 vezes mais pesado do que o da sua direita, representam a mais antiga evidência de um sistema decimal de numeração. Este seria o modelo para o sistema de notação posicional que surgiria muitos anos mais tarde, no mesmo lugar. A geometria formal, geralmente considerada uma invenção grega, teve início durante o período védico, por volta de 1500 a.C. Os Vedas são antigos textos indianos com registros da experiência e do conhecimento humanos, que inclui os sutras matemáticos ou provérbios. Estes sutras contêm regras e princípios simples que podiam ser facilmente memorizados para resolver grandes problemas matemáticos de maneira rápida. Com os Vedas tem-se a primeira evidência de matemática e ciência a serviço da religião, na época uma forma antiga do hinduísmo. A prática védica requeria rituais de oferenda diários. Altares elaborados foram construídos, o que exigia conhecimento de geometria, bem como de métodos para calcular comprimento e área. Um altar com formato de falcão foi construído porque as crenças védicas diziam que a ave carregaria a alma do fiel para o céu. Quando as culturas da Índia entraram na era da matemática, no terceiro século a.C., um sistema de casas decimais com notação posicional semelhante ao que existe hoje no mundo começou a ser desenvolvido. Embora muitas culturas antigas fossem proficientes em matemática, as do Vale do Rio Indo foram as primeiras a contar com apenas 10 símbolos para expressar qualquer número. Na verdade, os 10 símbolos que usamos hoje vieram de um sistema indiano conhecido como números Brahmi. Em um sistema decimal de notação ou valor posicional, o valor de cada lugar aumenta um múltiplo de 10 da direita para a esquerda. O dígito em um determinado lugar é multiplicado pela potência de 10 adequada. Por exemplo, o número 9.999 pode ser expresso como 9 vezes 10 elevado ao cubo, mais 9 vezes 10 ao quadrado, mais 9 vezes 10 elevado à primeira potência, mais 9 vezes 10 elevado a zero. Ele pode ser escrito em uma notação expandida, como esta: 9 vezes 1000, mais 9 vezes 100, mais 9 vezes 10, mais 9 vezes 1. Para que um sistema de valor posicional funcione corretamente, é necessário usar zero. Quando expressamos o número 9099, reconhecemos que cada símbolo, incluindo o zero, é multiplicado por uma potência de 10. Podemos expressar este número em notação expandida como 9 vezes 1000 mais 0 vezes 100 mais 9 vezes 10 mais 9 vezes 1. Sem o zero, não haveria como fazer a distinção, neste caso, entre 999 e 9099. O conceito de zero escapou à maior parte das culturas antigas devido à sua natureza abstrata. Mas os povos antigos que viviam no Vale do Rio Indo aprenderam a operar livremente com o zero e entenderam sua importância em um sistema de notação posicional. Nos 500 anos seguintes, matemáticos indianos aprenderiam o potencial e a versatilidade deste sistema. Brahmagupta, um dos grandes matemáticos da Índia, faria grandes progressos na compreensão e utilização de propriedades para lidar com o sistema de notação posicional, com o zero e com números negativos. Brahmagupta era um astrônomo habilidoso e escreveu 2 grandes tratados científicos, ambos permeados de muita matemática. Ele definiu zero como resultado da subtração de um número por ele mesmo. Ele também afirmou que quando zero é somado ou subtraído de outro número, o número permanece o mesmo. Brahmagupta também entendeu as propriedades dos números negativos, outro conceito abstrato que escapou à maioria das culturas antigas.
Embora hoje estes conceitos sejam elementares, a noção de se referir ao zero e quantidades menores que zero como números com propriedades foi inovador. Brahmagupta passou a discutir cada uma das seguintes propriedades do zero e dos números positivos e negativos aos quais se referiu como créditos e débitos. Um débito menos zero é um débito. Um crédito menos zero é um crédito. Zero menos zero é igual a zero. Um débito subtraído de zero é um crédito. Um crédito subtraído de zero é um débito. O produto de zero multiplicado por um débito ou um crédito é zero. O produto de zero multiplicado por zero é zero. O produto ou quociente de dois créditos é um crédito. O produto ou quociente de dois débitos é um crédito. O produto ou quociente de um débito e um crédito é um débito. O produto ou quociente de um crédito e um débito é um débito. O progresso que Brahmagupta conseguiu ao entender o valor posicional, os números negativos e a importância do zero, finalmente chegaria ao mundo árabe entre o 8º e o 9º séculos. Nesta época, matemáticos islâmicos traduziram muitos trabalhos de estudiosos indianos. Os árabes aprenderam o sistema decimal com notação posicional, aperfeiçoaram-no e finalmente o transmitiram à Europa. As vantagens de um sistema decimal posicional são visíveis na eficiência de operações aritméticas que os historiadores acreditam que as antigas culturas indianas eram capazes de realizar. Uma tradução dos sutras védicos feita no século XX mostra métodos únicos de multiplicação que os Vedas podem ter usado. A multiplicação védica demonstra em uso interessante do sistema de valor posicional. Ela é realizada por adição ou subtração, cruzadas e fusão. Para multiplicar 81 por 95, o sistema védico começa determinando o número base ou a potência de 10 mais próxima de ambos os números, que neste caso é 100. Então são criadas duas colunas. À esquerda são escritos os números que estão sendo multiplicados, 81 e 95. À direita subtrai-se cada número do número base, obtendo-se 19 e 5. Estes números são chamados de deficiências. O próximo passo é cruzar a subtração, subtraindo-se 5 de 81 e 19 de 85. Nos dois casos, a diferença é 76. Agora multiplicamos as duas deficiências, 19 e 5, obtendo-se 95. O passo final é misturar 76 e 95 para obter 7.695, o produto de 81 vezes 95. A multiplicação védica usa a adição cruzada quando os dois números são maiores do que o número base mais próximo. Por exemplo, vamos multiplicar 1031 por 1004. Neste caso, a potência de 10 mais próxima é 1000. Duas colunas são criadas, colocando-se os dois números a serem multiplicados na esquerda. Na direita, subtrai-se o número base de cada um dos números, obtendo-se 31 e 4. Estes dois números são chamados de excedentes. Em seguida, faça a adição cruzada, obtendo-se 1035 nos dois casos. Então, multiplica-se os excedentes, obtendo-se 124. O passo final é fundir ou unir os dois números, obtendo-se 1.035.124. O resultado de 1031 vezes 1004. Além dos estudos védicos, outros sistemas de pensamento ganharam impulso na Índia, incluindo o budismo e o jainismo. Estas duas filosofias introduziram o conceito de estudar a matemática isoladamente. Os jainistas, em particular, começaram a pensar na matemática como uma disciplina abstrata, lidando com números extremamente grandes e conceituando a ideia de infinito. Seu interesse por números grandes foi desenvolvido a partir de considerações filosóficas de tempo e espaço. Por exemplo, eles criaram uma medida de tempo conhecida como Shirsha Prahelika, que valia em anos 756 vezes 10 elevado à 11ª potência, vezes 8.400.000 elevado à 28ª potência. O fascínio jainista por números grandes levou-os a classificar os números em 3 grupos:
Enumeráveis, números inteiros que podem ser definidos ou calculados. Inumeráveis, números inteiros que se sabe que existem, mas são difíceis de se contar ou de se calcular. E infinitos, uma quantidade imensurável ou sem limites. Os jainistas também criaram sequências e progressões de números, e evidências sugerem que eles compreendiam as leis de índices e raízes quadradas. Um texto traz sequências de sucessivos quadrados ou raízes quadradas de números, inclusive o conceito a primeira raiz quadrada multiplicada pela segunda raiz quadrada é igual à segunda raiz quadrada ao cubo. Isso pode ser escrito como a elevado a meio vezes a elevado a 1/4 é igual ao valor de a elevado a 1/4 elevado ao cubo e assim por diante. Ou seja, a segunda raiz quadrada multiplicada pela terceira raiz quadrada é igual à terceira raiz quadrada ao cubo. Isso é expresso como a elevado a 1/4 vezes a elevado a 1/8 é igual ao valor de a elevado a 1/8 ao cubo. Sua proeza no trabalho com índices é vista na tentativa de estimar a população mundial. O que eles expressaram como um número obtido pela multiplicação da raiz sexta pela raiz quinta, ou um número que pode ser dividido por 2, 96 vezes. Escrito como 2 elevado a 64 vezes 2 elevado a 32, igual a 2 elevado a 96. Na forma decimal, o número tem 29 dígitos. Sendo assim, mesmo não participando de grandes negócios, os jainistas mostraram uma notável capacidade para lidar com números grandes. Eles também demonstraram grandes habilidades no cálculo de permutações e combinações. A permutação é definida como uma ordenação de um certo número de elementos de um dado conjunto. Por exemplo, as permutações de 1, 2 e 3 são 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 2 e 2, 1, 3. Uma combinação é definida como um ou mais elementos selecionados de um conjunto, independentemente da ordem de seleção. Então, as combinações de grupos de dois números que podem ser selecionadas do conjunto 1, 2, 3 são 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Veja como encontrar permutações e combinações em nosso sistema matemático. Suponha que queremos encontrar o número de maneiras de ordenar 3 letras na palavra paz em diferentes grupos de 2 letras, onde PA é diferente de AP e nenhuma letra é repetida. Para isso é preciso encontrar o número de permutações de grupos de 2 letras que podem ser obtidos deste conjunto de 3 letras. A resposta a este problema normalmente é expressa como 3 subscrito P, 2 subscrito, que vamos chamar de 3P2. Olhando a palavra paz, vamos encontrar facilmente estas permutações, escrevendo-as como PA, PZ, AP, AZ, ZP e ZA. Determinando o total de 6 permutações de grupos de 2 letras tomadas de um conjunto de 3 letras. Vamos supor que agora queremos descobrir quantas permutações de 4 elementos existem em um conjunto de 10. Alguns conceitos gerais são necessários para interpretar o problema. Pense nisso como se você tivesse 4 caixas para preencher. Existem 10 possibilidades de escolhas para a primeira caixa, 9 para a segunda, 8 para a terceira e 7 para a quarta, porque as escolhas não se repetem. Então temos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 possibilidades de escolha. Então, para se descobrir o número de permutações de 4 elementos de um conjunto de 10 objetos, divide-se 10 fatorial ou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 por 10 menos 4 fatorial ou 6 fatorial. Fatorada a equação, a resposta é 5040. Em geral, quando se quer o número de permutações de k elementos em um conjunto de n, tem-se k caixas para preencher. Então, o número de possibilidades de escolha é n vezes o valor de n menos 1, vezes o valor de n menos 2, continuando até k, com o valor de n menos k mais 1. Novamente, multiplicando-se e dividindo-se isso pelo valor de n menos k fatorial, tem-se o resultado na forma de npk é igual a n fatorial dividido pelo valor de n menos k fatorial. Quando se descobre o número total de combinações, a ordem não importa.
Vamos continuar a usar a palavra paz como exemplo. O número de combinações de 2 a partir de um conjunto de 3, ou 3C2, é igual a 3. PA, PZ e AZ. No entanto, quando queremos saber o número total de combinações de 4 letras que pode ser tirado de um conjunto de 10 letras, precisamos de uma fórmula. Para derivar a fórmula para combinações, é preciso notar que uma vez que se tem uma combinação de 4 elementos a partir de 10, existem 4 formas fatoriais de se arranjar isso para se obter uma permutação particular. Então, o número de permutações de 4 a partir de 10 é 4 fatorial vezes o número de combinações. A equação é 10p4 é igual a 4 fatorial vezes 10c4. Resolvendo 10c4, tem-se que 10c4 é igual a 10p4 dividido por 4 fatorial. Simplificando, tem-se 10c4 igual a 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial. Portanto, 10c4 é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 10c4 é igual a 5.004 dividido por 24, ou 210. Em geral, NCK é dado pelas duas fórmulas equivalentes. N vezes N menos 1, vezes N menos 2, e assim por diante até N menos K mais 1, dividido por K fatorial ou N fatorial, dividido por N menos K fatorial vezes K fatorial. Os jainistas calcularam permutações e combinações de forma similar. O matemático jainista Mahavira usou as mesmas fórmulas para lidar com ambas no 9º século depois de Cristo, a idade de ouro da matemática na Índia. Mahavira colocou o problema de encontrar o número total de combinações de diferentes sabores que existem, dando nome a 6 sabores individuais: adstringente, amargo, azedo, picante, salgado e doce. O que Mahavira queria era juntar todos os diferentes conjuntos de combinações dos 6 objetos para encontrar o número total de combinações. Em outras palavras, 6C1 mais 6C2 mais 6C3 mais 6C4 mais 6C5 mais 6C6. Para determinar o número de combinações que podem ser tomadas de um conjunto de N, Mahavira usou a fórmula NC1 é igual a N. NC2 é igual a N vezes N menos 1 dividido por 2 fatorial. NC3 é igual a N vezes N menos 1 vezes N menos 2 dividido por 3 fatorial e assim por diante. Usando esta fórmula para determinar o número de combinações de sabores, descobre-se que um sabor pode ser sentido de 6 formas diferentes, porque 6C1 é igual a 6. 2 sabores podem ser percebidos de 15 maneiras diferentes, já que 6C2 é igual a 15. Usando a fórmula para os grupos restantes de combinações, o resultado é o de 3 sabores sendo sentidos de 20 maneiras, 4 sabores de 15 maneiras, 5 sabores de 6 maneiras e 6 sabores de 1 maneira. Somando-se 6 mais 15, mais 20, mais 15, mais 6, mais 1, tem-se um total de 63 combinações de sabores. Mahavira também usou a fórmula N fatorial dividido por N menos K fatorial para determinar o número de permutações que poderiam ser criadas a partir de um grupo N. Então, voltando ao problema dos sabores, para determinar o número de permutações que podemos ter de 3 sabores em um conjunto de 6, vamos aplicar valores à fórmula. 6p3 é igual a 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial. 6p3 é igual a 120. Mahavira não aplicou como derivou essas fórmulas, mas as fórmulas que ele criou são as que usamos até hoje em questões de probabilidade. As civilizações da Índia foram as primeiras a aplicar a matemática e a ciência na prática religiosa. Uma citação do Lilavati, escrito por Bhaskara, mostra um problema no qual se pergunta: quantas são as variações de forma do deus Shambhu trocando-se os 10 itens presentes em suas várias mãos? Ou seja,
trocando a corda, a haste usada para controlar elefantes, a serpente, o tambor, o crânio, o tridente, o leito, o punhal, a flecha e o arco. A resposta é 10p10, ou 10 fatorial, que é igual a 3.628.800 formas. Quando as culturas do Vale do Rio Indo entraram em idade de ouro na ciência e na matemática, as civilizações da Grécia e da Roma Antiga começaram seu declínio. A Europa mergulhava na escuridão da Idade Média. Mas os matemáticos da Índia e do mundo árabe continuariam a refinar e preservar seu conhecimento, preparando o caminho para os futuros pensadores como o jovem gênio Ramanujan, que foi capaz de desenvolver incríveis teorias matemáticas sobre funções elípticas, frações contínuas e séries infinitas. E esta forte tradição na cultura indiana permanece até os dias de hoje. Atualmente, a Índia é líder global em ciência da computação, engenharia e gerenciamento de dados. A matemática deve muito às contribuições dos matemáticos do Vale do Rio Indo. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como as antigas civilizações da Índia usaram a matemática para ajudar a explorar sua religião? Quais práticas matemáticas da Índia Antiga são usadas até hoje? Tente isso. Crie uma linha do tempo mostrando os maiores progressos da matemática nos últimos 1000 anos. Esperamos que você tenha gostado deste episódio de Discovery na Escola. Se quiser aprender mais sobre este assunto, confira os websites indicados.